Olá, bem-vindo a mais esse treinamento do Guia do Excel. Hoje nós vamos fazer uma dica rápida com relação a somar dias da semana entre duas datas. Então, a gente vai contar a quantidade de dias que nós temos entre duas datas, por exemplo, quantas segundas-feiras nós temos entre duas datas, quantas terças, quantas quartas, quintas, sextas. Tá? Então, nós preparamos essa planilha aqui e na solução nós vamos usar 4 fórmulas. Vamos ver como a gente vai utilizar ela. A primeira que a gente vai usar é o somar produto. O somar produto ele faz multiplicação entre matrizes. Ele soma o produto de duas matrizes. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver aqui. Igual somar produto. Entendeu? Ele retorna a soma dos produtos de intervalos ou matrizes correspondentes. Então, multiplicando uma pela outra, ele vai buscar a soma dessa soma. A soma dessa multiplicação. Abre parênteses. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é botar aqui, ó, menos menos. Menos menos vai fazer com que o resultado dessa verificação seja convertido em binário, 1 e 0. E daí essa soma vai ser somada, esses valores vão ser somados, tipo 1 mais 0, mais 1, mais 1, mais 0, mais 1, ok? E agora vamos fazer a validação que nós precisamos. Então nós vamos usar dia.da.semana, que é a função que identifica o dia da semana de uma data. Só que nesse caso nós vamos ter um intervalo de datas. Então como é que a gente monta esse intervalo de datas para que esse dia da semana seja aplicado em cada um deles? A gente vai usar a função lim, que ele retorna o número da linha correspondente e tal. Já vamos ver como é que funciona isso na prática. Lim indireto, abre parênteses, daí você vai selecionar B6, você vai digitar, né? Selecionar o campo B6 e comercial D6, aliás, é B6 ou D6? Ah, não, tá certo, C6, tá certinho aqui, C6, nós vamos fechar parênteses e fechar de novo, e mais um que vai fechar aqui em cima, aqui, né? Nesse caso ali, aqui, for igual a D6, que é justamente o dia da semana que nós temos, ok? Nós vamos fechar de novo agora, fechar a verificação do dia da semana e fechar o produto. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está aplicando a função dia da semana para lim indireto, e nesse indireto ele está pegando o intervalo de dados que nós temos ali. Qual é o intervalo? B6, que é esse aqui, até o D6. Não adianta, se você não usar o indireto, usar só as duas fórmulas, ele não vai funcionar direito. Tá? Não vai dar certo. Tem que ser dessa forma mesmo. O indireto ele monta o intervalo. Então ele vai montar um intervalo, o range, vai botar B6 até C6. E o lim, ele faz com que esse intervalo que está dentro do indireto seja convertido em um valor aberto. Ou seja, apertando F9 aqui, eu não vou apertar porque senão ele vai parar a gravação. Ele vai abrir esse valor e vai mostrar uma matricial. Aperte, selecione aqui, ó, tá? Só para você poder ver aqui, ó. Seleciona esses dados aqui que compõem essa função. Vai dar um F9. Você vai ver que vai ter uma chaves abrindo e os valores e fechando as chaves no final. O que ele está fazendo ali é abrindo os valores desse intervalo. Então ele vai pegar 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, abrindo todos eles. Tá? Você não vai ver datas, você vai ver um valor numérico, que é a forma como o Excel entende essas datas. Tá bom? E daí essas datas vão ser comparadas, né? Ele vai ser convertido em dia da semana, ele vai ver qual é o dia da semana de cada uma dessas datas. E daí ele vai comparar e vai verificar se ela é igual ao dia da semana que foi definido aqui. Se ele for igual, daí ele vai dar 1, que a gente tinha falado antes, que é a verificação que a gente estava fazendo. Então, se for igual, ele vai contar, vai considerar 1. Se não, ele vai considerar 0, ou seja, falso. Tá? Por causa desse menos, menos na frente. E daí, simplesmente, ele vai fazer essa soma nessa matriz, que vai ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Mesma coisa com o negócio, com o esquema de chaves, que também é a identificação de matriz dentro do Excel. Então, quando ele der um Enter agora, ele vai contar a quantidade de dias da semana, que sejam terça-feira, aqui nesse caso, terça-feira nesse caso, então, entre essas duas datas.
Aqui, quando a gente mudar ele para um outro dia da semana, se tiver mais que um dia, né? Ele vai considerando quantos que nós temos, quantos dias da semana nós temos daquele tipo ali, ok? Mesma coisa para as outras funções, pode aplicar aqui diretamente, né? E daí ele vai considerar quantos dias da semana você tem dentro daquele intervalo, tá bom? Então é isso, a dica de hoje era essa. Muito obrigado por ter assistido mais essa videoaula, valeu e até a próxima.